gente tem lá do primeiro século, qual seria o registro mais concreto sobre ele que a gente consegue definir que realmente existiu algo no nome de Jesus? Ou não tem, ou só seria só os textos bíblicos? É que sobre Jesus em si, a fonte mais antiga mesmo que nós temos para determinar sobre um pouco da existência dele, quem ele foi nesse sentido assim, seria mesmo as cartas de Paulo. Só que nós devemos lembrar que nós não estamos falando necessariamente que isso são textos bíblicos ou vem da Bíblia, né? A Bíblia, ela em si, é um conjunto de diferentes textos que nós temos ali. Então, não existia essa ideia de Bíblia na antiguidade. Eram textos separados que somente depois de alguns séculos é que eles foram fechados em conjunto para o que hoje a gente chama de Bíblia. Mas são textos distintos, textos de mão dos cristãos. Então, sobre Jesus, o que é mais antigo mesmo seria as cartas de Paulo. Antes dele, nós não temos nenhum. O que talvez poderia existir, mais ou menos dessa mesma época, ou quem sabe um pouco anterior, seria aquele que é chamado de o hipotético evangelho mas ele é só uma hipótese, né? Porque muitas pessoas pensam que talvez Mateus e Lucas, ao escreverem os seus evangelhos, além de eles terem utilizado o evangelho de Marcos como fonte, teriam utilizado ainda um evangelho de ditos de Jesus, que hoje estaria perdido, que seria, então, ele só recebe esse nome que serviria como fonte, mas é uma hipótese, nós não sabemos se realmente aconteceu dessa forma. Existem ali alguns indícios bastante fortes nesse sentido nos evangelhos, mas se esse evangelho que tiver existido, provavelmente ele é desse período também, ali uns anos 50, por aí assim. Mas o que nós temos hoje, materialmente mesmo, de documento, seria as cartas de Paulo. E ele menciona ali algumas coisas sobre Jesus, né? Por exemplo, se nós pegarmos Epístola aos Romanos, capítulo 5, verso 15, menciona que Jesus é simplesmente homem. Tem também Romanos, capítulo 1, verso 3 a 4, em que Paulo afirma que ele acreditava que Jesus seria, no caso da semente de Davi, o que indica que não era uma figura simplesmente que apareceu do nada, ou um fantasma, alguma coisa assim, era um homem real, porque para ser da descendente de Davi é uma pessoa física que tem que estar ali. O Paulo também menciona em várias ocasiões que Jesus morreu crucificado. A ideia da ressurreição já a gente pode desconsiderar de uma perspectiva histórica, porque estamos falando aqui de um milagre, então não tem como um historiador colocar milagre como uma coisa factual. Tá. Mas tem também ainda uma outra parte do Evangelho, se eu não me engano, é 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10, em que Paulo menciona que Jesus ensinou algo relacionado ao divórcio ali também. Então, ele, além de mencionar que Jesus era um homem nascido de mulher, né, como um judeu, que se acreditava ser da semente de Davi, ele também menciona ali um dos ensinamentos de Paulo. De Jesus. Também Paulo menciona que esteve em contato com Pedro, que era um dos discípulos próximos de Jesus, que esteve em contato com Tiago, que era considerado como o irmão de Jesus. Então, são esses documentos que nos ajudam, os documentos mais antigos, a compreender que Jesus seria uma pessoa histórica, né? Mas é claro que nós não podemos, assim, fechar, embora existam esses documentos, e depois deles os evangelhos, nós não podemos concluir com uma certeza 100%, assim, de totalmente certeza, que Jesus é um personagem histórico. Porque nada impede de esses livros, por alguma razão que nós não conhecemos, terem sido desenvolvidos em um outro momento, ou esse autor, que se diz feito por Paulo, não ser Paulo, mas ser alguém que está escrevendo ali depois. Então, isso não é totalmente impossível, mas não existem evidências claras que indicariam para nós nesse momento. Então, boa parte dos historiadores pensa que, no caso, essas evidências de Paulo já seriam suficientes para, pelo menos, nós considerarmos que existe uma boa plausibilidade de que Jesus realmente existiu. Teve uma vez, há uns anos atrás, eu nem sei se está online agora, que era um blog acho que era um historiador chamado Bart Miller, alguma coisa assim. Eu li em 2014 esse artigo dele, então já faz uns 11 anos que eu encontrei na internet. Depois eu não encontrei mais, acabei perdendo aquele site. Mas ele tinha feito um cálculo com base naquele chamado de... Se bem que esse cálculo, ele às vezes é um pouquinho problemático, assim, que é aquele que calcula probabilidades, teorema de Bayes. Ele tentou colocar nesse teorema de Bayes todas as evidências que nós temos sobre Jesus de forma parecida com o que Richard Carey também fez no livro dele, que ele também fez essa abordagem.
Richard Carrier, com a abordagem dele, que é aquele que defende, é um dos principais miticistas da atualidade, que defende que Jesus, no caso, não teria existido, ele colocou que a possibilidade de Jesus existir, o Richard Carrier, seria de 1 em 3. Então, para ele, Jesus teria existido, a possibilidade seria 33%. E daí, como esse outro historiador, ele fez a leitura do livro de Carrier, ele observou ali que o Richard Carrier teria cometido alguns equívocos e refez o cálculo, que na perspectiva dele, com base nesse novo cálculo, a possibilidade de Jesus ter existido seria de 99,99914%, com base nesse daí. Então, é mais ou menos por aí que os historiadores, boa parte, se encontram, que para Jesus ter existido, embora a gente não possa provar com 100% de certeza, estaria em uma plausibilidade de acima de 90%. Mas é claro que nem todos concordam com isso, né? Mas estaria por ali assim, é o que se pode afirmar. Então, em resposta à pergunta, a fonte mais antiga seria as epístolas de Paulo, aquelas que são autênticas. São elas que nos ajudam a estabelecer melhor a historicidade de Jesus como sendo as fontes mais antigas.